E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Juan e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre os Chromebooks. O que que é um Chromebook? Chromebook é um notebook com configurações mais leves e que roda o sistema operacional do Google Chrome, que é chamado de Chrome OS. Então, qual que é a proposta desse produto, pessoal? Basicamente, é ter um notebook que você possa comprar com facilidade, né? Ele tem como dos seus pontos fortes um preço bem competitivo, né, bem abaixo aí da maioria dos notebooks convencionais. E sua portabilidade também é um ponto interessante, porque ele é ligeiramente menor que os seus concorrentes, bem mais leve e com uma bateria que é de surpreender também. A maioria deles tem uma média de duração de 12 horas aí fora da tomada, o que é surpreendente para o notebook. Então, é basicamente isso, pessoal. Um notebook compacto e acessível, que consiga, né, rodar aí as suas tarefas do dia a dia sem engasgar, né? A gente não quer um notebook lento. Então, pessoal, para quem que ele é destinado? Quem que é o público-alvo desse produto? Basicamente, ele é destinado a, principalmente, né, a pessoas que trabalham com o computador, porém não precisam de extrair tanto da máquina, tanto poder de processamento. Aqui esse não é o foco dele, apesar de ele não deixar a desejar nessa área. E estudantes também, porque ele tem diversas ferramentas que vão auxiliar o estudante. Ele tem uma portabilidade muito grande, né? Quando, por exemplo, você está na sala de aula, ele não precisa estar conectado à tomada. Ele se dá muito bem com esse tipo de situação e ele realmente sai na frente aí dos seus concorrentes, dos notebooks convencionais. E é por isso que ele está sendo tão escolhido aí como ferramenta para ser utilizada nessas áreas. Porém, se você precisa realmente de um poder de processamento maior, um Chromebook provavelmente não vai ser a sua opção. Esse aqui é um modelo bem interessante que é vendido aqui no Brasil. Ele está na faixa de preço mais baixa que tem. Então, ele realmente é um dos mais vendidos, porque geralmente quem compra um Chromebook está buscando o preço também, né? Um preço mais acessível. E é por isso que ele é um dos mais vendidos. Mas não é só por isso também. Além de ser um notebook extremamente leve, ele conta com algumas configurações interessantes para quem quer trabalhar com ele de maneira moderada aí, certo? Ah, ele vai executar bem aí tarefas ou multitarefas, claramente, né, respeitando aí os limites da máquina. E em relação ao processamento de vídeo, ele consegue aí exibir vídeos aí, por exemplo, do YouTube, tranquilamente, sem nenhum problema. Você consegue assistir vídeos pelo reprodutor de vídeos normalmente. Porém, se você procura trabalhar com vídeo, edição, renderização, esse não é um modelo para você, porque ele não possui, por exemplo, uma placa gráfica dedicada, uma GPU dedicada. Então, essa GPU ela é integrada com o processador. Então, isso dificulta um pouco o trabalho de vídeo com esse notebook. Então, ele realmente é para quem quer trabalhar de maneira moderada, editando alguns documentos, usando ali o planilhas, por exemplo, um Excel, um editor de texto, acesso à web. Então, as tarefas básicas ele realiza com maestria. Uh, Vamos falar agora um pouquinho sobre o sistema operacional. Ele é denominado Chrome OS, né, como já foi dito, e ele é bastante similar ao Android, até porque quem criou o Chrome OS foram as mesmas pessoas que criaram o Android. Então, a mesma empresa gerencia os dois sistemas. Então, eles funcionam da mesma maneira também.
A fabricante disponibiliza as peças, né, o hardware, e o Google entra apenas com o software, que é o sistema operacional. Assim como funciona no Android há vários anos, também funciona no Chrome OS. E, portanto, também é o Google que disponibiliza as atualizações, né, de melhorias no sistema, entre outros. A interface do sistema é bastante amigável ao usuário. É muito simples e lembra bastante a do Android de hoje em dia. Ícones muito simples, que vão direto ao ponto, não tem muitas complicações. O multitarefas também é bem similar, funciona da mesma maneira. Então, diversos programas já vêm pré-instalados, programas do Google como Gmail, Google Keep, Drive, Fotos. Então, o gerenciador de arquivos também. Então, diversos programas que funcionam offline já vêm instalados. Ele também possui retrocompatibilidade com os aplicativos da Google Play Store, o que facilita bastante aí o seu download de programas, né? Então, basicamente, todos os programas que você poderia utilizar para o seu trabalho ou para os seus estudos no seu Android também vão funcionar aí no seu Chrome OS. Ah, Há também outras maneiras, né, de instalar outros programas que poderiam ser instalados no Linux, já que é um sistema que é criado em cima do Linux, porém são maneiras mais técnicas, né, não são para usuários comuns. Um pouquinho sobre a construção desses aparelhos. Eles, na sua maioria, têm aí a sua carcaça construída em plástico. Eles podem ter aí a possibilidade de você ativar o modo touchscreen ou não. Então, isso varia de cada aparelho. Mas muitos têm essa possibilidade que é interessante e te ajuda a interagir aí com alguns programas que funcionam no Chrome OS. Em relação às conectividades, eles possuem Bluetooth e Wi-Fi, em sua maioria, e possuem uma porta USB na atualidade, né? Os modelos mais novos contam com pelo menos duas entradas USB, uma 3.0 e uma comum, convencional, e uma tipo C para carregamento. Os últimos modelos estão vindo com essas configurações. Falando um pouquinho sobre a tela desses aparelhos, pessoal, eles contam com geralmente uma tela HD, tá? Primeiramente é por causa do preço, né? Ajuda bastante a fabricante a economizar no preço. Em segundo lugar, pessoal, uma tela HD vai consumir muito menos bateria do que uma tela Full HD ou 4K, por exemplo. Isso porque o processamento para uma tela HD é muito menor. Ela tem que processar muito menos pixels por cada frame. Então, isso ajuda muito na economia de bateria e é um ponto muito relevante aí para quem quer um notebook portável, né? Para você levar para diversos lugares. É basicamente isso, pessoal, que eu tenho para falar para vocês sobre os Chromebooks. Eles são uma excelente escolha para quem busca portabilidade e um custo-benefício interessante e ainda assim, né, ter um desempenho aí bacana para realizar suas tarefas aí sem lentidões, sem engasgos. Então, é isso, muito obrigado e até a próxima.